Porque até, vamos dizer, a veracidade ou falsidade desta sentença dependerá de critérios exclusivamente lógicos e, portanto, intralinguísticos. Então, é claro que este projeto fracassou completamente. A ideia dele, quando ele fez o princípio da matemática, era fazer isso com toda a linguagem. Quer dizer, nós vamos pegar primeiro a linguagem científica e elevá-la até a sua última precisão possível. E depois faremos o mesmo com a linguagem corrente, tá certo? Então, é incrível que alguém tenha levado isso a sério por um minuto, tá certo? Foi preciso vir o tal do Kurt Gödel e provar matematicamente que isso não é possível, e daí as pessoas se convenceram que não é possível. Tá certo? O que o Kurt Gödel demonstrou, em última instância, é o seguinte, é que você, se você pega um círculo e você vai inscrevendo um polígono dentro dele, e o polígono você vai aumentando cada vez mais o número de lados, você nunca vai alcançar o círculo, porque o círculo é construído por um princípio diferente do polígono. Tá certo? Então, ainda que pareça um polígono, não será um polígono. Portanto, isso quer dizer, a precisão total não existe. Tá certo? E também, vamos dizer, a ideia da medição perfeita, nenhuma medição de uma linha pode acompanhar todos os pontos dessa linha. Você sempre vai ter que pular. São coisas óbvias, na verdade, mas que, quando o indivíduo substituiu, vamos dizer, a sua percepção direta das coisas por um raciocínio lógico-matemático, tá certo? Ele não se tornou mais inteligente, ele simplesmente tornou mais complicadas certas operações. Você já pensou o que aconteceria se cada vez que você diz alguma coisa, você fosse obrigado a definir um por um, não os termos-chave, não os termos de conceitos abstratos, genéricos usados, mas todas as palavras usadas, né? É claro que isso torna impossível qualquer comunicação e, se fosse possível, cortaria todos os elos entre percepção e comunicação, ou entre vida e pensamento. Então, esta é a estrutura mental deste indivíduo, né? Ou seja, isso não é um grande filósofo, não é um filósofo de maneira alguma, né? Este é um psicopata monstruoso que já deveria ter sido esquecido e jogado no lixo há muito tempo, mas que foi ouvido por outros psicopatas como ele, que hoje estão fazendo tudo isto que este homem concebeu. Eu dei esta aula porque alguém me perguntou, um aluno que eu gosto muito, perguntou, mas o Bertrand Russell não é um grande filósofo, resolveu esse problema? Resolveu 2 ou 3 problemas lógicos, aliás, tem uma capacidade lógica enorme enquanto não está falando de realidades, enquanto está se atendo ao campo puramente lógico, que é uma coisa que um computador também pode fazer. Então, é esse tipo de pessoa desprovido, vamos dizer, de contato com a sua alma humana, desprovido de contato com a veracidade do seu testemunho interior e exterior, mas capacitado para criar grandes, vamos dizer, sistemas de argumentos. Esse tipo de pessoa é evidentemente psicopata, um tipo perigoso, que deveria simplesmente ser excluído do nosso convívio e colocado para viver junto com outros iguais a eles dentro de uma prisão. Tá certo? Então, daqui a pouco a gente volta. Alexandre Miller Ribeiro pergunta: eu gostaria de compreender melhor por que a República de Platão não é um projeto político. Assim pergunto, a partir de que elementos posso distinguir com clareza a investigação platônica dessas monstruosidades à moda Russell? Bom, então, em primeiro lugar, todo o estilo da República é em modo irônico. Em segundo lugar, é tudo em modo hipotético. Quer dizer, não, em nenhum momento aparecem as coisas como propostas, mas como seria possível conceber. E terceiro, a conclusão da República é que mesmo que você criasse o regime perfeito, ele acabaria sendo destruído pela fatalidade, vamos dizer, do ciclo das formas. Ele coloca ali 12 formas que se sucedem e é a coisa de uma exatidão impressionante. Então, se a história já está, vamos dizer, a formação do Estado já está regida por ciclos que são fatais, então, por hipótese, a concepção do governo perfeito não existe, ela só pode ser compreendida num plano realmente de hipótese, não é uma coisa para ser realizada. Ao passo que aqui, o Russell não está falando como hipótese, ele está falando para um grupo de pessoas que têm os meios de realizar isso e que de fato estão realizando. Beto Moraes pergunta: qual o universo numérico dessa elite globalista? 10 mil, 100 mil? Falou, bom, você pode começar por fazer a lista, aliás, essa lista já existe, dos membros da Comissão Trilateral, do Council of Foreign Relations, do Grupo Bilderberg, etc. Você vai chegar aproximadamente, vamos dizer, umas 300 famílias, não mais do que isso. Mas em volta deles existe um segundo escalão, que é o decisivo, constituído de assessores técnicos, intelectuais, etc. Aí o negócio cresce muito. E você vê que no século XX,
vamos dizer, a produção do prestígio nas esferas intelectuais foi sobretudo devido não, vamos dizer, ao valor intrínseco, o valor acadêmico, científico das obras, mas à relação de proximidade que tinham com esses círculos. Por exemplo, quando você pega o Arnold Toynbee, toda a obra do Arnold Toynbee foi assessoria dada a esta gente e uma longa fundamentação da ideia de governo mundial. Cientificamente, aquilo vale relativamente pouco, e os que tiverem dúvidas, eu sugiro a leitura do livro do Ortega y Gasset, que é um curso que ele deu, baseado no Toynbee, na interpretação da história universal, onde não sobra pedra sobre pedra das teorias do Toynbee. Aqui, Pedro Santos pergunta, seria possível integrar a filosofia de Louis Lavelle e Xavier Zubiri, que estou lendo no momento, como conhecimento de si mesmo e apreensão da realidade? Se sim, como começar tal empreendimento? E agora você me pegou. É claro que essa conciliação sempre é possível, porque ela tem que ser feita desde um terceiro ponto de vista. Quer dizer, não se trata tanto de fazer uma conciliação objetiva, dizer que não, o que o sujeito está dizendo aqui concorda com o que o outro está dizendo lá, porque realmente essas comparações são muito difíceis, as coisas são colocadas em planos diferentes, as perguntas que fazem são diferentes, mas você pode criar uma terceira estrutura na qual possa integrar as duas. Tá certo? Quer dizer, a preocupação da concordância literal, concordância plana, não deve predominar sobre a ideia de você tirar proveito dos dois para o que seja a sua própria finalidade. E você vê, nem o próprio Santo Tomás de Aquino, quando decidiu conciliar Aristóteles com a doutrina católica, nem ele fez nesta base da concordância plana, tá certo? Mas inserindo ambas dentro de uma interpretação que as harmonizava para as finalidades do próprio Santo Tomás de Aquino. Isso é perfeitamente legítimo e eu acho que isso é o máximo que dá para fazer. Demian Gonçalves Silva pergunta, considerando que a negação da existência de Deus resulta na entronização do mundo como realidade última, não poderíamos dizer que o ateísmo a rigor não existe, que a alternativa que se impõe é entre transcendência e imanência? Ora bem, nós vimos aqui do texto do Russell que o mundo, a palavra mundo, tal como ele a usa, tem um sentido transcendente, quer dizer, o mundo transcende o conjunto das coisas criadas, tá certo? E, portanto, guarda para com este uma relação que é similar à relação que existe entre Deus e a criação na doutrina bíblica. Você apagar completamente a transcendência é impossível, você só pode fazê-lo do ponto de vista metodológico, onde você vai cair no agnosticismo, quer dizer, nós não vamos considerar, não vamos examinar, nós vamos pensar nisso, mas também nós não podemos negar a existência. Isso é o máximo que você pode fazer. Tá certo? Mas, é claro que as consequências disso a longo prazo são terríveis, porque tudo aquilo que você coloca fora do seu campo de exame acaba ficando como se fosse inexistente. Então você passa da ideia de não vamos examinar tal problema para a conclusão de que tal problema de fato não existe, que é uma conclusão perfeitamente indevida, mas isso é regra geral. No século XX, praticamente todo mundo incorreu nisso de uma maneira ou de outra. Quer dizer, todos os que se aceitavam uma limitação metodológica acabaram por fazer dela uma conclusão ontológica. Carlos Lopes pergunta, falando da onipotência de Deus, queria uma reflexão. Existem atos que Deus não poderia fazer? Por exemplo, deixar de criar, auto-aniquilar-se e amar? Sim, Deus tem uma natureza. Quando você fala, quer dizer, ele é alguém, ele não é um nada, ele não é uma coisa totalmente indefinida. Portanto, ele tem as suas limitações intrínsecas. Extrínsecas não tem, quer dizer, nada pode limitar o poder de Deus. Mas, a sua própria natureza, por exemplo, quando se diz Deus é amor e Deus é eminentemente criador, ele não pode deixar de ser essas coisas. Isso seria negar a sua própria constituição, mas isso não quer dizer que sejam leis limitativas que lhe são impostas de fora, isso é a própria natureza. Ser livre é agir conforme a sua própria natureza, não significa estar indeterminado. Liberdade é uma coisa e indeterminação é outra. Aquilo que é totalmente indeterminado não existe de maneira alguma. É por isso que a famosa concepção do René Guénon, do supra-ser ou do não-ser, para mim ela não faz nenhum sentido. Né? Quer dizer, você não pode conceber que para acima, vamos dizer, do ser absoluto, eterno, onipotente, existe uma outra coisa que o determine. Isso seria absolutamente autocontraditório. Quer dizer, também a ideia de que tudo aquilo que é determinado tem que ser determinado por outro, daí você cai no recuo infinito. Isso aí não faz sentido. Né? Também, você vê outra contradição terrível no Russell, quando ele diz, se
tudo tem uma causa, então Deus tem de ter uma causa. Mas, ora, a doutrina da onipotência não diz que tudo tem de ter uma causa. Ao contrário, ela afirma taxativamente a necessidade de haver o incausado. Ou seja, em vez de dizer que tudo tem uma causa, ela diz não, nem tudo tem de ter uma causa. Ela diz exatamente o contrário. Quer dizer, a necessidade de causa é limitada, vamos dizer, ao mundo criado. Então o que o Russell faz é inverter, vamos dizer, a proposição e em seguida fazer de conta que a derruba. Tiago Gadotti. Poderíamos dizer que a autoridade do discurso lógico deriva da sua imitação na ordem do discurso, da unidade metafísica, participando a seu próprio modo da autoridade divina? Sim, mas acontece que, vamos dizer, a lógica, tal como a matemática, ela é também, vamos dizer, uma técnica, e uma técnica tem possibilidades combinatórias internas que realmente não correspondem a nada, mas que só existem no plano daquela linguagem particular. Ou seja, assim como você, por exemplo, se você pegar a gramática de uma língua, ela permite milhares de combinações que não dizem absolutamente nada. Em princípio, qualquer palavra pode servir, de sujeito de uma sentença qualquer. Isso quer dizer que, gramaticalmente, todas essas frases serão possíveis, mas elas não correspondem a nenhuma função objetiva da linguagem. A mesma coisa acontece em lógica e matemática. Mas acontece que o indivíduo cuja formação é determinada pelo estudo dessas técnicas, tá certo? Ele acaba achando que essas possibilidades técnicas internas são o que há de mais importante no mundo, que são mais importantes para ele. Por exemplo, se você pegar, eu lembro aquela discussão sobre o Cantor, né? Se você encarar, vamos dizer, a teoria de Cantor do ponto de vista exclusivamente matemático, ela faz todo sentido, porque é uma variante interna da própria técnica matemática. A possibilidade de você ter vários infinitos um dentro do outro. Matematicamente isso é possível, só que ontologicamente não corresponde a absolutamente nada. Tá certo? Então você não pode, vamos dizer, como esse imbecil que disseram que eu contestei a teoria do Cantor. Não, eu só mostrei que ela não pode ter um alcance ontológico. Tá certo? Mas se ela funciona matematicamente ou não, eu falo, não sei nem capaz de julgar isso aí. Tá certo? Mas ontologicamente não faz sentido. Guilherme de Matos, o senhor poderia nos passar algum material contendo a lista dos patamares da filosofia? Seria muito interessante, a gente entende por patamar que certos lances em que a consciência filosófica alcançou certas percepções que você depois não tem o direito de estar abaixo daquilo. Você tem que ir dali para diante. Você não pode ficar remoendo problemas que já estão resolvidos e, vamos dizer, certezas óbvias que já foram alcançadas. Tá certo? Por exemplo, quando eu citei a descoberta do Aperon, né, que tudo que é limitado está dentro de um ilimitado. Fala, bom, depois que você percebeu isso, não tem jeito de você voltar atrás, né? E assim por diante. Essa lista é importante e eu vou fazer isso, mas não vou poder fazer agora já, preciso pensar um pouco. Marcos Maris, o senhor mencionou na aula 181 que um escritor competente tem a habilidade de criar símbolos maximamente correspondentes a certa experiência vivida e que, por analogia, um outro indivíduo é capaz de compreender a tal experiência. Nesse sentido, qual a diferença entre a arte e a verdadeira filosofia? É correto dizer que a diferença estaria somente na forma do objeto criado? Não, eu posso dizer, a diferença está também, vamos dizer, no nível de exame que você faz daquilo. Que vamos dizer, a simples exteriorização, quer dizer, você ser capaz de pegar a experiência interior e condensá-la numa forma externa já é uma trabalheira miserável. Porém, isso ainda não corresponde à esfera dos conceitos abstratos. Você tem símbolos concretos, quer dizer, uma coisa concreta que remete a outra coisa concreta. Se você quiser raciocinar em cima, você vai precisar operar uma abstração. E isso só é possível depois que existe o símbolo. Porque sem o símbolo, sem a analogia, nada se faz. Todo e qualquer conhecimento que existe nasce da analogia entre alguma coisa e outra coisa. Porém, essa analogia precisa ser expressa. Enquanto ela está simplesmente dentro do indivíduo, ela não tem como ser manipulada. Então, vamos dizer, tem até um trabalho de poesia e filosofia, eu não sei se isso está no site, está na dialética simbólica também, não está? Não sei, mas está no seu website. No meu website está, onde esse problema está tratado ali com bastante detalhe, né?